Quem encontrou Êxodo 37, diga amém. Amém. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia. Livro do Êxodo, no capítulo 37, a Bíblia fala sobre a construção da arca da aliança. Se nós olharmos para o capítulo 25, Deus ele dá um projeto para Moisés e ele diz: Moisés, eu quero que vocês façam uma casa para mim na terra. Porque Deus sempre quis buscar um relacionamento mais próximo com a gente. Deus ele caminhava com Adão, e depois que Adão pecou, Deus ele começou a usar de estratégias para conseguir ter um relacionamento com o homem. Moisés ele está no Monte Sinai e Deus ele vai dizer para Moisés construir a casa dele na terra, e Deus vai começar a ditar para Moisés o que deve ser feito, qual material deve ser usado. E ele fala sobre o templo, sobre o tabernáculo, e ele fala que esse lugar vai ter o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, vai ter o véu, vai ter a pia, vai ter o candelabro. Ele fala sobre o item mais importante do tabernáculo, que ficaria no lugar santíssimo, que é a Arca da Aliança. Quando ele fala sobre a Arca da Aliança, ele diz: Moisés, a Arca da Aliança, ela tem que ser feita de madeira de acácia. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre essa madeira. E ele fala: não pode ser outra e tem que ser essa. Moisés ouve a voz de Deus, acata tudo que Deus diz, e Moisés está pronto para descer. E Deus diz a Moisés que dentro da Arca da Aliança vai ter o maná, vai ter o cajado de Arão, e também vai ter as tábuas da lei, que Deus entrega para ele lá no capítulo 31, versículo 18. O texto vai dizer que Deus ele pega as tábuas, ele talha as tábuas, ele escreve com o próprio dedo nela e entrega para Moisés de graça. O texto vai dizer que Moisés ele recebe uma mensagem de Deus dizendo que o povo se corrompeu e ele vai descer. Ele desce com as duas tábuas na mão, e quando ele vê o povo adorando a outros deuses e levantou um bezerro de ouro, ele não se aguenta. Moisés estava pagando o preço pelo povo em cima do monte, falando com Deus face a face. Deus estava dizendo para ele que ia habitar no meio do povo, e Moisés feliz com isso, enquanto o povo lá embaixo estava procurando um Deus para se apegar, que eles pudessem ver. Aí Moisés, quando ele olha isso, ele fica irado e ele taca no chão as tábuas e as quebra. Lá embaixo ele vai dizer: quem quer ficar com Deus Altíssimo, venha para o meu lado. Vai acontecer uma batalha enorme lá embaixo, muita gente morre. E aí Deus diz assim: Moisés, agora sobe para o monte de novo. A Bíblia vai dizer que quando Moisés ele sobe para o monte de novo, depois de ter ficado 40 dias lá em cima, Moisés entra na tenda, e a Bíblia diz que Deus desce lá numa coluna de nuvem. Quando Deus desce, Deus dá uma notícia desesperadora para Moisés, e a notícia é: por causa da iniquidade do povo, eu não irei mais com vocês. Quando Moisés ouve isso de Deus, ele entra em desespero, sai da tenda e dá um grito dizendo: por causa do pecado de vocês, Deus não irá mais conosco. Aí o texto vai dizer que quando Moisés entrava na tenda e Deus descia, toda a congregação entrava na sua tenda para também clamar a Deus. E se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração de um crente arrependido. E quando eles entravam na tenda, sabendo que Deus estava com Moisés, eles começavam a pedir a Deus misericórdia, e Moisés disse: Senhor, vá conosco. Aí Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, a minha presença não irá mais com vocês, mas o meu anjo irá adiante de vocês. E quando eu li isso aqui, a reação de Moisés para mim foi diferente.
Porque pelo texto Moisés não fica contente com o que Jesus acaba de falar, com o que Deus acaba de falar. E aí Moisés, ele para depois que ouve Deus falar e se diz: Senhor, nós não sairemos daqui se a tua presença não for conosco. E olhando para isso aqui eu falei: por que Moisés não aceitou o anjo de primeira? Anjo é bom, irmão. Anjo é bom demais. Se um anjo descesse aqui, irmão, eu ia ser o primeiro a ser arrebatado. Imagina, irmão, ver uma asa batendo aqui, com uma espada na mão. Que experiência tremenda é essa? Aí Moisés olha e diz: Senhor, anjo não quero anjo, eu quero a tua presença. Por que Moisés não quis o anjo? É simples, porque quem um dia se encontrou com o próprio Deus, pode descer querubim, serafim, arcanjo, pode descer Miguel aqui, pode descer Gabriel, mas quem um dia falou face a face com Deus não se contenta com outra coisa a não ser o próprio Deus. Anjo é bom, olha aqui, mas entre o anjo e o próprio Deus, eu fico com o próprio Deus descendo aqui. Olhe para cá, livro de João, capítulo de número 5, vai retratar a história de homens e mulheres que estão à beira de um tanque esperando um anjo descer. Tem um homem lá que já está há 48 anos esperando um anjo descer e balançar as águas. Só que olha aqui, todo mundo está esperando um anjo, porque a história diz que o anjo descia, balançava as águas e o primeiro que entrava era curado. Só que presta atenção, todo mundo esperando o balanço das águas e esperando o anjo descer. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estavam lá, se não 100% delas, só estava esperando o movimento das águas acontecer. Presta atenção no que eu vou dizer. Observe o texto ali. Todo mundo que está ao redor do tanque está precisando de cura, porque está doente. Porque quem só se preocupa com o movimento e o balanço das águas ainda não foi curado 100% do que Jesus precisa que você seja. Presta atenção nisso aqui. Eu quero um anjo para fazer movimento. Mas por quê? Porque eu preciso de cura. Porque quem só vem atrás de movimento sempre está precisando de uma cura interior. Quem só procura movimento, irmão, pelo amor de Deus, eu sou pentecostal do fio de cabelo da minha cabeça até a planta dos meus pés. Mas irmão, entenda o que eu estou dizendo. Eu não vim aqui só para pular com um pé só. Eu não vim aqui só para rodar. Mas eu vim aqui, se for preciso, é para cair com o meu joelho no chão. E se não tiver movimento exterior, o meu interior vai estar balançando pela glória de Deus. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Nem sempre o movimento é exterior. Às vezes Deus vai te chacoalhar por dentro. E olha aqui, se o anjo não descer aqui essa noite, não se preocupa, porque o que não vai faltar é a glória de Deus sobre esta casa de oração. Eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, você pede muito bem. Por pedir tão bem quanto você pede, a minha presença vai com vocês. Aí Moisés diz: Senhor, amém. Se a tua presença vai conosco, vamos dar sequência ao projeto que o Senhor tem para habitar no meio de nós. Aí Deus diz assim: Moisés, o que eu te passei? Ele diz: Senhor, o Senhor passou sobre o templo, sobre o tabernáculo.
O Senhor falou sobre o pátio, sobre o lugar santo, sobre o lugar santíssimo, sobre o véu, e falou sobre o item mais importante, que é a arca da aliança. Moisés, e o que iria dentro da arca? Ora, Senhor, dentro da arca ia o maná, dentro da arca ia o cajado, e dentro da arca ia as tábuas da lei. Aí Deus fala assim: pois bem, vamos dar sequência? Vamos sim, Senhor. Cadê o cajado? Está aqui, Senhor. Cadê o maná? Está aqui também, Senhor. E as tábuas, Moisés? Cadê as tábuas? Aí Moisés diz assim: Senhor, sabe o que é? É que quando eu desci lá embaixo e eu vi o povo adorando outros deuses, eu não me aguentei. Eu me irei, Senhor, mas o Senhor me entende. Eu me irei, taquei elas no chão, quebrei elas, mas o importante é que o povo voltou. E Deus diz assim: claro, Moisés, mas cadê as tábuas? Quebrei, Senhor. Aí Deus fala para Moisés assim, ó: então pega a ferramenta e talhe as tábuas. Aí Moisés diz assim: Senhor, para que eu vou talhar? Se da primeira vez o Senhor pegou, quebrou as tábuas, escreveu com seu dedo nela e me entregou de graça, faz de novo. E Deus diz assim, ó: de novo não. Mas por que, Senhor? Porque agora eu vou mostrar para você o valor que essas tábuas tinham. Como assim, Senhor? Foi de graça. Foi de graça porque eu te dei, mas você não valorizou o que eu te dei de graça. Agora eu vou te ensinar o quanto essas tábuas são valiosas. Olhe para cá, irmão. Eu estou pregando essa noite para gente que quebrou tábua. Essa palavra aqui é para gente que quebrou tábua. Quebrei tábua nada, Daniel. Estou pregando para pessoas que falaram o que não era para falar, que agrediram quem não era para agredir, que fizeram o que não era para fazer. Senhor, mas eu me irei, Senhor. Eu sei que você se irou, mas não era para quebrar o que eu te dei de graça. Eu estou pregando para gente essa noite que não fala em línguas há muito tempo porque quebrou tábua. E se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é descer numa arca, é descer em um tabernáculo que está faltando algum utensílio. Porque para Deus descer, o altar tem que estar organizado, as pedras têm que estar no lugar. Olha para cá, livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Elias está olhando o povo sacrificar, querendo que caia fogo. Elias diz assim: Deus não desce em altar faltando alguma coisa. Quer ver como que Deus desce? Aí eles olham para Elias, Elias pega a pedra, coloca no lugar, limpa o altar, organiza as coisas. Depois que está tudo no lugar e está tudo pronto, ele diz: quer ver? Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Aí o texto vai dizer: e caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. O que vendo todo o povo caíram sobre seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus está te chamando para o monte. Deus está te chamando para o monte. Daniel, ei, Daniel, Deus está me chamando para o monte para quê? É para ver a glória dele, é para que o fogo caia. Deus está dizendo: sobe para o monte, mas não sobe de mãos vazias. Pega a ferramenta, pega a ferramenta, pega a ferramenta, pega a ferramenta, porque é em cima do monte que eu vou trazer de volta a tua vida, aquilo que você quebrou, mas precisa trabalhar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tem gente que quebra a tábua. Aí diz assim: Senhor, eu quebrei as tábuas, mas eu tenho maná, eu tenho cajado, eu tenho até um lugar onde o Senhor desce. É só o Senhor descer. Mas Deus não vai descer, irmão, enquanto o que falta não estiver lá. Talvez tenha alguém dizendo assim: Daniel, mas há tanto tempo eu não sinto Deus descer na minha vida. A pergunta não é porque Deus não desce em mim, porque Deus não se manifesta na minha vida. O que deve ser perguntado é: o que falta para que Deus desça?
falta para você não é nem as tábuas, talvez o que falta é o cajado. Talvez não é nem as tábuas e nem o cajado, talvez o que falta é o maná. E Deus está dizendo: enquanto não tiver tudo no seu devido lugar, eu não desço. Aí Moisés está lá, irmão, trabalhando com a ferramenta. Pá! Suando, irmão. Aí ele diz assim: eu não sabia que essas tábuas custavam tão caro. Se eu soubesse, eu nunca teria quebrado. O dom que Deus te deu, irmão, foi de graça, mas custa caro demais. E se você deixar ele para ter de volta, Deus vai fazer você pagar um preço que você não faz ideia. É caro demais. É caro demais. Aí Moisés ele paga o preço pelas tábuas. Depois que ele paga o preço, as tábuas estão prontas. E Deus diz assim: agora está tudo certo, Moisés. E agora, Senhor? Agora você vai designar os cargos, as pessoas específicas. E Moisés ouve a voz de Deus. E Deus diz assim: só que para o item mais importante do tabernáculo, que é a arca, eu designei um homem. E o nome dele é Bezalel. Quando você chegar lá embaixo, direciona os cargos, levanta os carpinteiros, mas quem vai fazer a arca é Bezalel. E tem que ser de madeira de acácia. Aí Moisés ele desce do monte. Tá todo mundo esperando para ouvir o que Moisés tem para falar. E Moisés começa a dizer: gente, nós vamos fazer a casa de Deus na terra. Será um tabernáculo. E ele começa a dizer, e ele começa a chamar os carpinteiros e liberar os ofícios de cada um. E ele diz assim: e tem o item mais importante. E para o item mais importante, Deus chamou um homem. Um homem. Aí os carpinteiros estão lá embaixo para ouvir o que Moisés vai dizer. E eles dizem assim: quem será que é? Porque para o item mais importante, com certeza Deus vai escolher o melhor. Para o item mais importante, com certeza vai ser o que sabe mais. Talvez os carpinteiros lá embaixo esperando a notícia de Moisés, e um está olhando para o outro dizendo: será que é o professor? Ou será que é o que substitui o professor? Quem será? Aí Moisés dá a notícia e grita o nome. E quem vai fazer é Bezalel. Quando Moisés diz o nome, os carpinteiros estão assim, ó: quem que é esse cara que eu nunca vi? Você conhece? Um está dizendo assim: não conheço não. Você conhece? Não conheço não. Você conhece? Não conheço não. Mas quem que é esse que eu nunca vi? Nunca vi trabalhando com carpintaria. Aí eles procuram e encontram Bezalel. E diz assim: Bezalel, Moisés está te chamando. Você foi escolhido por Deus para fazer o item mais importante do tabernáculo. Só que quando Bezalel chega diante de Moisés, a reação de Bezalel não é a melhor de todas. Sabe como é que Bezalel chega em Moisés? Chega assim, ó: ô Moisés, como assim? Deus me chamou para fazer o item mais importante do tabernáculo e trabalhar com carpintaria. Aí Moisés diz assim: ora Bezalel, Deus falou seu nome para mim e disse que era você que ia fazer o item mais importante do tabernáculo. Só que olha aqui para mim. Bezalel olha para Moisés e diz: Moisés, Deus não pode ter me escolhido. Não tem como Deus ter me escolhido. Por que, Bezalel? Pelo simples fato de eu não ser carpinteiro. Moisés, Deus errou o nome. Na hora que ele falou, não era eu, era outro. Porque tem tanta gente melhor que eu, tem tanta gente mais capacitada que eu, que poderia fazer. E Deus vai me escolher
Logo eu que não sei nem qual é o começo, nem sei qual é a metade, nem sei qual é o final, como Deus vai escolher alguém assim? E Moisés está dizendo: Bezalel, não se preocupa, quem te chamou garante. Olha aqui, mas Moisés, eu não sei como faz. Bezalel, fica tranquilo, e eu vou ler o texto. Êxodo capítulo 35, versículo 31. Pega isso aqui. Eu vou só ler, irmão. Se você não vir comigo, eu vou ler de novo. Bezalel, você não sabe de nada? Não sei. Bezalel, você é capaz? Não sou. Bezalel, você vai fazer? Não vou. Vai sim, fecha o olho. Aí ele fecha o olho. Aí Moisés faz assim, ó. Versículo 31. E o Espírito de Deus... Vou ler de novo. Eu não sei, Moisés. Fecha o olho, Bezalel. E o Espírito de Deus encheu a Bezalel. Eu vou ler. Encheu a Bezalel de conhecimento, de sabedoria, para trabalhar em toda a obra esmerada. Eu vou continuar. E encheu a Bezalel para trabalhar em ouro, em prata, para trabalhar em toda a obra esmerada. E havia colocado no teu coração que pudesse ensinar os outros como se trabalha. Eu vou continuar. E mostrou a Bezalel como se trabalha em ouro, em obras esmeradas e em Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, sabe por quê? Porque quando você falar, eu não posso, o Espírito de Deus enquanto você não subir o nível, eu vou profetizar. Você não pode, mas o Espírito te enche. Você não consegue, mas o Espírito te capacita. Você não chega, mas o Espírito te faz chegar. O Espírito Santo te capacita. Olha para esse irmão do lado e diga: o segredo não é você. Diga para ele: o segredo não é você. O segredo é o Espírito que está sobre você. O Espírito está sobre você. O Espírito está sobre você. Enquanto tem alguém dizendo: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? A resposta é: o Espírito de Deus está sobre mim. Quem está cheio do Espírito de Deus ali, olha lá, isso é o Espírito de Deus quem faz. Eu vou profetizar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai deixar muita gente de boca aberta com o que Ele vai fazer na tua vida. Quando olharem vão dizer: o que aconteceu? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Olha aqui. Depois que Bezalel está cheio do Espírito Santo, Bezalel reúne todos os carpinteiros e diz assim: Deus nos chamou para uma grande obra. Só que para fazermos o que Deus nos chamou não pode ser feito de qualquer jeito. E hoje nós teremos uma aula de carpintaria. O professor se levanta e ele diz: não. Senta. Mas Bezalel, quem vai dar aula a não ser o professor? Eu. Mas Bezalel, cadê o diploma? Não tenho. Bezalel, estudou aonde? Lugar nenhum.
Bezalel, eu sentei numa cadeira de faculdade 4, 6, 10 anos, eu tenho autoridade para falar. Não tem não. Quem tem sou eu. E quem deu? Não foi professor da terra. A autoridade não foi me dada por ninguém que está nessa sala. A autoridade foi me dada por alguém muito maior do que vocês podem imaginar. Eu vou liberar mais uma sobre a tua vida. Tem muita gente que vai olhar para você e dizer: estudou onde? Lugar nenhum. Fez faculdade aonde? Lugar nenhum. E que autoridade você tem para falar? A autoridade que eu tenho para falar foi me dada pelo Senhor dos Exércitos. Eu vou liberar. Muita gente vai ter que sentar para te ouvir. E muita gente que fez faculdade, que estudou, muita gente que está preparada na vista dos homens muito mais que você, vai ter que sentar para ouvir Deus falar na tua boca. Vai ter que sentar para ouvir Deus falar nos teus lábios. Deus vai confundir muita gente, porque Ele é especialista em usar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele é especialista. Vamos ter uma aula. Depois dele dar aula, irmão, olha para cá. Ele diz assim: Moisés, Deus escolheu a madeira de acácia para trabalhar. Ruim demais. E olha que eu sou o melhor carpinteiro que tem aqui, hein? Como que Deus vai escolher a madeira mais ruim para fazer a casa dele, para fazer o lugar onde ele vai descer? Moisés, não tem cabimento um negócio desse não. Deus escolheu o pior para fazer o melhor. Irmão, o texto não diz não, mas se eu fosse Moisés eu ia falar assim, ó: ô Bezalel, acorda, filho. Para você entender o que Deus quer fazer, é só você olhar para você mesmo. Para você entender por que Deus escolhe o ruim para fazer o bom, é só se olhar no espelho. Quem era você antes do Espírito? Quem era você antes do Espírito descer aí? Não era ninguém, é isso mesmo, não era ninguém. Mas o segredo não está na madeira, não está em você, não está nas coisas exteriores. O segredo está onde o Espírito está. Olha aí. Aí Bezalel diz assim: já entendi, né? Só que a madeira de acácia, ela tem alguns segredos. Você já pregou essa mensagem aqui? Já? Eu vou parar aqui. Tô brincando. Ela tem alguns segredos, e um dos segredos é que ela cresce nos desertos. Ela cresce debaixo de tempestade. Ela cresce debaixo de um calor extremamente excessivo. E por ironia, na noite, um extremo frio. Só que no meio dessas tempestades que sopram sobre ela, ela é uma árvore que permanece de pé. Porque ela não é uma árvore que chama a atenção pelo seu tamanho. O que chama a atenção dela é ela suportar as tempestades e ainda ficar de pé. E o porquê que ela aguenta as tempestades e permanece de pé? É porque o segredo não está no que aparece na vista dos homens. O segredo está no que está por baixo da terra. E o que é? As suas raízes são mais profundas do que sua altura. Eu vou repetir. O segredo é que ela cresce mais para baixo do que para cima. Você quer ver alguém permanecer de pé? Você pode olhar para a irmã. Você já ouviu falar de irmã de cabelinho de coque, que vem para a igreja de chinelo, que não tem roupa bonita? Você já ouviu falar de irmã que parece não ter dinheiro? Você já ouviu falar de irmãos que parece que não tem nem aonde cair morto, irmão? Mas o segredo não está na aparência. E ele permanece de pé, sabe por quê? Porque ele cresce mais para baixo do que para cima. Ele cresce mais para baixo. E o que vai determinar se você vai ficar de pé ou não é o quanto
quando você desce, o que vai determinar o quanto de pé você vai ficar é o quanto você vai descer. Deus não manifesta a glória dele enquanto Elias e Eliseu está em Gilgal, em Betel, em Jericó. Deus só manifesta a glória dele quando eles passam pelo Jordão. Jordão, lugar de descer. Porque você pode estar nos lugares mais altos da sua vida, se você não estiver disposto a descer, Deus não vai manifestar a glória por completo na sua vida. Observe o texto: Gilgal, Betel e Jericó. Vai, Eliseu, vou, não te deixarei só. Eles passam pelo Jordão. Elias olha e diz assim: pede o que você quiser. Porque quem está disposto a descer, mesmo estando em lugares altos, está dizendo para Deus: eu estou disposto a ir aonde for preciso para viver o extraordinário do Senhor. Ela cresce mais para baixo do que para cima. Só que olha aqui, a árvore de acácia, ela sofreu uma mutação durante os anos. Por quê? Porque essa árvore, ela tinha muitas folhas, e os animais que vinham nos desertos, eles comiam as folhas dessa árvore. Comendo as folhas delas, deixavam elas vulneráveis às tempestades e aos ventos de dia e os ventos à noite. Sendo assim, deixando elas sem as suas folhas e a sua proteção, os ventos vinham e batiam direto no seu tronco. E as folhas em abundância era justamente para proteger e amortecer o vento quando batesse no seu tronco. Só que os animais vinham e tiravam a sua certa proteção, que eram as suas folhas. E a mutação que essa árvore sofreu foi criar nos seus galhos espinhos, para que todo animal que viesse comer as suas folhas, ela os machucasse. Por quê? Essa mutação foi necessária, porque todos que chegavam, só chegava para tirar. Ninguém chegava para ajudar, todos chegavam para arrancar. O que essa árvore fez foi simplesmente criar a sua própria proteção e se isolar de todos. Porque ela entende que todos que chegam só arrancam. E eu estou pregando a vida de alguém essa noite. Eu estou pregando a vida de alguém que se isola de tudo e de todos. Porque ao decorrer da sua vida disse que todos os que chegaram só tiraram. Ninguém chegou para trazer. Todos que vieram sentaram na minha mesa, beberam da minha Coca-Cola, beberam do meu café, comeram do meu pão com mortadela. Só tirou de mim. Eu confiei em pessoas e pessoas me enganaram. Sendo assim, eu criei espinhos sobre mim. Porque agora eu não quero confiar em mais ninguém. Eu não quero que ninguém sente na minha mesa mais. Eu não quero que ninguém fale comigo na minha casa. Resultado, vem para um culto como esse, recebe uma palavra como essa, se levanta, dá a paz do Senhor e diz: eu vou para casa. E alguém diz: vamos fazer uma confraternização, vamos numa pizzaria, vamos numa lanchonete. Aí diz: não, eu tenho que ir embora porque eu tenho coisa para fazer. E não tem. Está saindo do culto como esse, indo para casa, para quê? Para se enfiar no quarto com a porta fechada, a luz apagada, para tentar orar. Se não conseguir orar, tenta dormir. Se não conseguir dormir, só sabe chorar, porque se isolou de tudo e de todos e está dizendo: a única pessoa que me resta é Deus, e eu não posso confiar em mais ninguém, eu não posso acreditar em mais ninguém, eu não posso mais trazer pessoas para perto, porque quem eu confiei me abandonou, quem eu confiei me traiu, quem eu confiei fez o que não era para fazer, tirou de mim, ninguém somou. Quando eu precisei de um abraço, me deixou. Quando eu precisei de um conselho, não me ajudou. Aí Deus está dizendo: Bezalel, se aproxima dela.
Bezalel se aproxima de um jeito especial. Como? Com o machado na mão. Eita! Sabe por quê, Igor? Porque para tirar pessoas do modo isolado, nem sempre é dizendo: vem cá, olha aqui, vai dar tudo certo. Para tirar pessoas do modo isolado, às vezes você vai ter que ir com um machado na mão, dizendo: ou eu te arranco hoje por bem, ou eu te tiro daí por mal. Bezalel chega perto da árvore, irmão. A primeira coisa é tirar os espinhos. Aí ele pega o machado e começa a bater nela. Pá! E os espinhos começam a cair junto com os galhos. Essa noite você é duas pessoas. Você é uma delas. Ou você é a árvore, ou você é Bezalel. Eu vou liberar uma palavra. Deus vai dar autoridade para Bezaléis aqui essa noite. Eu vou dizer de novo: Deus vai dar autoridade para Bezaléis aqui essa noite. Talvez esse irmão que está do teu lado chorando é a árvore que você precisa levantar. Talvez essa pessoa que está do teu lado aí, às vezes não esboça nenhuma reação, ou às vezes esboça, é uma árvore de acácia, que está nessa igreja essa noite, precisando da tua ajuda, e Deus vai te levantar com uma autoridade extraordinária para dizer: eu vou me levantar com o machado na mão, mas eu te tiro desse deserto. Eu vou levantar com o machado na mão, mas eu te arranco dessa prova. Eu te arranco disso. Deus vai levantar pessoas. Eu prego aqui essa noite para árvores de acácia, dizendo: Deus vai levantar um Bezalel que você pode confiar. Deus vai levantar um Bezalel que você pode confiar. Olhe para esse irmão do lado e diga: em mim você pode confiar. Diga para ele. Olha para ele e diga: ou você sai por bem, ou eu te arranco querendo ou não, mas os propósitos de Deus vão ser concretizados na sua vida. Toma cuidado. Deus fala na minha boca hoje: toma cuidado com quem só dá tapinha nas costas e diz: pode contar comigo. Agora basta você começar a confiar em pessoas que Deus levantou com o machado, dizendo: eu prefiro te ferir, mas eu não te perco pro diabo. Eu prefiro te ferir, mas eu não te perco pro diabo. Deus vai levantar pessoas aqui que pode até fazer você sangrar, mas é para você não sair do centro da vontade de Deus. Você não vai sair daqui antes. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Olha aqui, eles arrancam os espinhos da árvore. Depois de arrancar os espinhos dela, Bezalel olha para Iode e diz assim: Iode, pega o machado e vamos bater no tronco. É o que? Já arrancou todos os meus espinhos, que era a minha proteção. Proteção nada, irmão. Proteção nada. Quando você pensa assim: eu estou protegido porque eu criei a minha fortaleza, irmão, balela. Porque a Bíblia diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a sua cidade. Para com isso, irmão. Dá liberdade para esse Bezalel arrancar tudo que não presta. Depois que ele arrancar, você vai pensar: passou? Ele vai dizer: passou não. Vou bater no teu tronco agora. Aí é um de um lado, pô, e o outro de outro. Pá, pô, pá. O pensamento é: pronto, acabou, vou morrer, vou cair. Irmão, pega isso aqui pelo amor de Deus. A árvore caiu.
quando ela cai, pensando que é o fim, Bezalel olha para ele e diz assim: pega de lá e eu vou pegar daqui. Por quê? Porque o tempo de deserto eu vou dizer de novo: pega de lá que eu vou pegar daqui. Por quê, Bezalel? Porque os tempos de deserto tá acabando hoje. Eu tenho uma palavra do céu sobre a tua vida, e a palavra que eu vou liberar é: quando você pensar, pra mim já era, é o final do deserto, porque agora é a hora de Deus descer. Quando você pensar, pra mim já era, Deus está dizendo: já era nada, é só o começo de um novo tempo que eu tenho pra tua vida. Deus vai te tirar desse deserto. Eu vou dizer de novo: Deus vai te tirar desse deserto. Eu vou de novo: Deus vai te arrancar desse deserto. O choro vai acabar. Se põe de pé adorando do jeito que você está. Deus está levantando Bezalel e Aiode essa noite, que está te pegando de um lado, pegando de outro, dizendo: agora é a hora de acabar o deserto e você se tornar casa de Deus. Olha aqui, é hora de você se tornar casa de Deus. O pastorinho já pregou isso aqui, eu só vou pincelar para você adorar. Irmão, pelo amor de Deus, a árvore está saindo do deserto em direção a quê? Ela sai do deserto com um destino. Repita: destino. E qual é o destino, Daniel? O destino é o lugar santíssimo. Olha aqui, Bezalel trabalha na madeira, ele corta, ele talha, ele prepara, faz uma caixa. Quando ele faz a caixa ainda não está boa. Ele olha para Moisés e diz: Moisés, eu sou o melhor que tem aqui, trabalhei, dei o meu melhor, mas a caixa ainda não está boa. Aí Moisés diz assim: Bezalel, Deus te ensinou a fazer o quê? E ele diz: ora, Deus me ensinou a trabalhar em madeira, me ensinou a trabalhar em prata, me ensinou a trabalhar em pedras preciosas e me ensinou a trabalhar em ouro. Pois bem, agora é hora de usar todo o conhecimento que Deus te deu. Vamos trabalhar com ouro? Bora! Ele pega o ouro. Há quem diz que eles derretem, há quem diz que eles fazem placas, mas o certo é que ele vai pegar o ouro e ele vai jogar sobre a caixa. Quando ele joga sobre a caixa, todas as imperfeições começam a sumir. Todas as imperfeições começam a desaparecer. Bezalel jogando sobre a caixa, sabe o que ele lembra? Essa caixa era eu. E esse ouro, com certeza era ele. Por que você tem certeza disso, Bezalel? Porque essa caixa não vale nada, mas com esse ouro aqui, aleluia, as imperfeições começam a sumir. E esse ouro, irmão, eu olho para o livro de Hebreus capítulo 9 versículo 12, e o texto vai dizer: porque o sangue de Jesus, ele nos lavou por fora. Mas não para por aí. Ele nos lavou por fora e nos purificou por dentro. Sabe o que é isso? O sangue de Jesus é esse ouro sendo derramado por fora e por dentro. Por fora e por dentro. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Porque essa noite Deus vai manifestar a glória dele sobre dois tipos de pessoas aqui. O primeiro são os Bezaléis, e o segundo são as caixas de madeira.
Daniel, o que Deus vai fazer com Bezalel? Vai transbordar Bezalel da sua glória. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus vai transbordar Bezaléis da sua glória aqui. E sobre as caixas, Daniel? Sobre as caixas ele vai cobrir as imperfeições. Cobrir as imperfeições para quê? Para que a glória dele seja derramada sobre você. A glória de Deus já está sobre esse ambiente de glória.